tudo bem? Hoje, sabadão, dia 2 de setembro, e tivemos a classificação para o GP de Monza de 2023. Para mim, uma surpresa o resultado. Acho que para muita gente, inclusive para as casas de apostas que davam o Vespa como franco favorito, não dava nem para apostar nele. Se apostasse nele, você perdia dinheiro, porque ele pagava 0 alguma coisa, aí tem as taxas, comissões, tudo você perde. Se você apostasse nele, você perdia, né? Porque taxa, comissão ia matar o lucro, esse 0 alguma coisa, 1,08, 1,09, alguma coisa, e você ia perder. Então, foi uma zebra, né? Ele não ter feito a pole, né? Porque essa pista é muito para Red Bull, né? O Red Bull é um carro que tem muita reta e tem muita curva também. É um carro que tem um downforce que é por baixo, um downforce que é do assoalho, que não gera arrasto, né? Então, por isso que o carro é tão bom de reta assim, né? E esse downforce segura o carro em curva, então eles não precisam pôr muita asa em cima. Então foi realmente uma pista perfeita para Red Bull, que os dois pilotos, nem o Vespa e nem o Pérez, conseguiram fazer a pole, apesar do Vespa ter sido... Nós vamos chegar lá, né? Nós vamos chegar lá. Vamos falar dos pilotos, e a gente tem alguns assuntinhos também para falar, explicar o porquê, né? Tem algumas explicações por que aconteceu as coisas, e vamos para o vídeo não ficar grande, vamos logo atrás disso, porque vale a pena. Bom, aí vocês estão vendo os três primeiros, né? O Sainz, o Vespa e o Percival, que se o Percival tivesse ido um pouquinho melhor, seria uma dobradinha da Ferrari, e Monza ia desabar. Quase desabou já com a pole do Sainz, e com uma dobradinha da Ferrari ia desabar. Mas não deu, né? O Sainz, como eu falei ontem, né? Para quem não viu o vídeo de ontem, tá aí o que eu falei, ó. O Sainz, que ninguém fala dele, né? Impressionante o Sainz, né? Ninguém fala do Sainz. Eu acho o Sainz um ótimo piloto, né? Mas parece que o Sainz, não sei, tem alguma nuvenzinha em cima dele, ninguém fala dele. O Sainz é muito bom piloto e hoje foi lá, cravou o Leclerc de novo em casa, né? Casa da Ferrari, né? Os tifosi tão maluco lá. É isso aí, o Sainz é muito subdimensionado pela torcida. Ele é um excelente piloto, o Sainz. Um piloto que, se eu tivesse equipe, era um dos pilotos que eu ia pensar em ter. O Sainz é muito bom mesmo, muito constante, muito técnico. Os engenheiros ouvem muito o que o Sainz fala, né? Então é o que eu falo sempre, né? Talvez falte algum carisma, eu não sei o que a torcida pensa, principalmente a torcida brasileira. Na Europa o Sainz na Europa ele tem um cartaz, assim, digamos, um sucesso, faz um sucesso com a torcida bem maior que aqui. Mas aqui no Brasil eu não sei o que acontece. Bom, vamos lá. O ídolo em último, teve uma volta deletada, passou mal. O ídolo não está bem mesmo, né? Não tem jeito, o ídolo Stroll. Depois a Haas do Magnussen em penúltimo. Aí você tem aí o Ocon e o Gasly muito mal colocados em 18º e 17º. Vai ter uma explicação para isso, que eu vou dar depois, tá? Depois o Zhu de Alfa Romeo também tem uma explicação, mais ou menos, tem uma explicação para a Alfa Romeo também, que nós vamos, mais ou menos não, uma explicação boa para a Alfa Romeo, que nós vamos chegar lá. Aí o Logan Sargent, que conseguiu só o 15º, né? Eu achei que ele tinha carro para passar por Q3, então ele não foi bem. Aí depois nós vamos falar da Alfa Romeo. Aí nós temos o Nico Hülkenberg com a Haas, realmente muito mais rápido do que o Magnussen. O Nico está destruindo o Magnussen, assim como o Magnussen fez com o Mick Schumacher. O Nico Hülkenberg está fazendo com o Magnussen. É realmente incrível, para vocês verem como o piloto faz diferença, né? Aí o Liam Lawson, que foi bem, né? Ficou aí 2 décimos só atrás do Tsunoda. Então esse Liam Lawson, pelo jeito, é bom de roda, né?
O cara é bom. O Ricardo que se cuide, porque o Marco já andou dando umas fritadas no Ricardo, dizendo que talvez ele não vai correr a próxima corrida, provavelmente não vai correr a outra e nem a outra. Então, quer dizer, o Ricardo, se bobear, não corre mais, né? Porque lá o pirata lá da Red Bull não brinca, ele para detonar com o piloto, nunca vi igual isso em 50 anos assistindo Fórmula 1. Aí vamos para os 10 primeiros. O Alonso da Aston Martin, eu tinha falado, né, também no vídeo de sexta e no podcast, né, a Aston Martin tem muito arrasto, né, então fica difícil uma pista como o Monza, que precisa de velocidade em reta, um carro com muito arrasto como o do Alonso fica nas retas, não tem jeito. Aí você vai ver também outros carros que tem muito arrasto, né? A McLaren e a Mercedes, você tem aí o Norris em nono, o Hamilton em oitavo e o Piastri em sétimo. O Piastri aí foi melhor do que o Norris, o que não é comum, né? Muito bem, o Piastri, né? Quem tem assistido os nossos podcasts tem visto, o Piastri é um moleque muito rápido, muito bom, tá pegando a mão muito rápido também. É estreante, mas conhecia bem já essa pista, né? E conseguiu ir melhor que o Norris. Aí o Albon, que eu achei que não... Eu falei até ontem, não será uma surpresa se ele aparecer entre os 3 primeiros. Não conseguiu, mas ficou em sexto, né? Como a Williams em sexto, muito bom mesmo. Depois o Pérez, 4 décimos, praticamente 394 milésimos aí atrás do Sainz, né? Em quinto. Aí o Russell fez um milagre, nós vamos ver também, né? Uma voltaça do Russell, talvez a melhor volta que ele tenha dado na Fórmula 1 até agora, e eu vou explicar por quê daqui a pouco. Depois o Leclerc, o Vespa, né, e o Sainz. Muito próximos, né? O Leclerc ficou a 67 milésimos e o Vespa, então, só 13 milésimos do Sainz, que, né, isso aí o Vespa ficou a um piscar de olhos do Sainz e o Leclerc ficou a 2 piscar de olhos do Sainz. E o Sainz, né, uma festa, ele merece, né? Um piloto muito bom mesmo. As pessoas têm que olhar melhor para o Sainz, olhar as onboards dele. Ele é um piloto excelente, o Sainz, né? Ele é acima da média, ele não é um piloto mediano, como muita gente diz, não. Ele é um piloto acima da média. Se tornou, né? O Sainz cresceu muito, ele começou lá na Toro Rosso junto com o Vespa, andavam muito perto um do outro, pode-se considerar um empate, né? Você tirar as quebras, tudo, problema que tiver em corrida, tudo, pode-se considerar um empate. Então ele sempre foi muito bom, só que ele não é vistoso, né? Como alguns outros aí, né? E o brasileiro gosta disso, né? Gosta de plasticidade, gosta de coisa espetacular. E o Sainz é um cara mais ao nível do Prost, assim, né? Que você precisa ir no detalhe para entender por que ele é bom, por que ele é rápido, por que ele é técnico e por que ele está na Ferrari, né? E não está numa Alfa Romeo, numa Alpine, numa equipe, né, de segunda. Ele está em equipe de primeira. Bom, aqui, nós vamos ter a explicação, né? Aqui são as velocidades máximas em Monza, dessa classificação. Então você começa aqui do lado direito, embaixo, aqui você vê a Mercedes, só 341 de máxima, né? Que é um milagre, por isso que eu falei que o Russell fez um milagre. Porque a diferença dele para Alfa Romeo e Ferrari foi 9 km por hora, né? Então você uma pista só com reta, se tivesse uma reta só em Monza, né, e o resto fosse uma pista sinuosa, isso não ia fazer tanta diferença, né? Mas com uma pista basicamente só reta, né, você tem aí 4 retas gigantes ligada por chicanes e 2 delas
por curvas, né? 3 delas, a primeira de lesmo, a segunda de lesmo e a parabólica, o resto é tudo reta e chicane. Então é um milagre realmente um piloto que tem um carro 9 km por hora, mais lento em velocidade máxima, conseguir a colocação que o Russell conseguiu. Então, uma voltaça do Russell, né? Aí você vê a McLaren também com o mesmo problema, muito arrasto. Olha lá. Mercedes e McLaren são carros que tem muito arrasto, né? O arrasto por que é o arrasto? O arrasto é aquele downforce que não é do assoalho, é um downforce por cima do carro, nas asas do carro, né? Principalmente na asa traseira, mas não é só asa traseira, ali bar de bode, side pod, um monte de coisa que dá downforce por cima. Só que esse downforce ele gera arrasto, né? Diferente do downforce do assoalho que não gera. Então por isso que o carro até vai bem em curva, porque tem downforce, mas em reta o carro fica, não tem jeito, né? Por isso o milagre do Russell e por isso as boas colocações uma dupla de pilotos sensacional que tem também a McLaren, né? O Piastri e o Norris, que dupla de pilotos, nossa senhora. Bom, depois você tem aqui a Red Bull 343, dá para quase dizer que a Red Bull errou no acerto. Dá para quase dizer não, eu digo que está errado esse acerto, porque eles sempre têm mais reta. Dessa vez, onde eles estão? Eles foram só 2 km mais rápido do que a Mercedes, por exemplo, de reta, né? Aí a AlphaTauri e a Aston também foram melhores, só que não adianta, né? Perde em curva, né? Por mais que arrasto que você tente tirar quanto mais arrasto você tira do carro da parte de cima, mais você perde em curva também, né? Por isso que eu falo, a base dos carros de efeito solo é o assoalho. Você tem que começar a fazer o carro pelo assoalho, né? Daí você faz o carro em volta. Antigamente era motor, né? Já chegou a ser eletrônica, tudo. Hoje é assoalho. Então a base do carro é assoalho e você faz o carro todo em volta do assoalho, entendeu? Então se você não fizer um carro com o seu assoalho, que é a base do carro, não for boa, não for excelente, não adianta, você não vai ter um carro eficiente para todas as pistas. Depois a Alpine, que olha, 347, eles têm um motor mais fraco. Então o que eles fizeram aí, né? Por que eles chegaram nessa velocidade? Porque eles tiraram a asa totalmente, né? Foram tipo asa para Indianápolis, né? Uma laminazinha em cima do carro, o carro até caminha de reto, mas nas curvas você tem que tirar muito o pé, porque senão não faz, o pneu não segura, né? Na classificação ainda segura um pouco, porque pneu macio, uma volta só, o pneu ainda segura um pouco. Na corrida, eles vão ficar muito para trás, né? Aí a Williams, 349 de final, aí explica o Albon, por isso que o Albon foi tão bem, né? Chegou na velocidade da Alfa Romeo e da Ferrari. Dalton, mas a Alfa Romeo, na mesma velocidade da Ferrari, só que a Alfa Romeo ficou para trás, né? E a Ferrari não. Simples. A Alfa Romeo, para chegar nessa velocidade, também teve que fazer igual a Alpine, né? Ela, primeiro que todo mundo aí, motor, todo mundo andou no máximo do motor, né? Principalmente no Q3, potência máxima para todo mundo. Mas a Alpine, o que ela fez? Ela tirou a asa totalmente do carro e chegou nessa velocidade máxima, mas não adiantou, por quê? Teve que tirar muito o pé nas curvas, igual aconteceu com Aston e AlphaTauri, né? Já a Ferrari conseguiu um acerto espetacular, pelo menos para a classificação. Não acredito que eles vão conseguir ganhar a corrida, numa corrida normal, numa corrida que não, né, que o Vespa não quebre, ou não tem algum problema, ou não tem um safety car na hora errada. Não acredito, porque a Ferrari vai destruir os pneus. Porque a Ferrari chegou nessa velocidade também tirando asa e andando essa volta muito em cima dos pneus, né? E a Ferrari tem um bom assoalho, né? Então, por isso que eles conseguiram isso. Então, tudo tem uma explicação, né? As coisas não são ao acaso. Eles conseguiram a melhor velocidade máxima, eles têm muito mais downforce, por exemplo,
do que a Alfa Romeo, né? Por isso que eles conseguiram fazer essas primeiro P1 e P3. Mas na corrida eu não acredito, porque na corrida vai desgastar o pneu, porque eles andaram muito em cima do pneu numa volta rápida. Outro assunto aqui interessante, né? Ontem o Hamilton deu uma entrevista para Sky Sports, lá da Inglaterra, e ele falou isso daí, uma coisa que eu venho falando há muito tempo já, né? Olha lá, todos os meus companheiros de equipe foram muito mais fortes do que os do Verstappen. E aí que eu falo que a base de comparação, você tem que ter critério. Quando você tem um companheiro de equipe muito fraco, você parece melhor do que você realmente é. E quando você tem um companheiro de equipe muito forte, às vezes você pode até parecer um pouco pior do que você é. O Hamilton tem razão nisso. Olha os companheiros de equipe dele. O Button, campeão mundial, Fernando Alonso, bicampeão mundial, o Russell, que é um potencial campeão mundial, o Bottas talvez tenha sido o mais fraco desse daqui, mas é muito bom piloto, muito rápido, né? O Nico Rosberg, que dispensa comentários também, pilotaço, né? Excelente piloto, e o Max nunca teve, né? O Max nunca teve companheiro. Hoje ele bate num dos caras que, sabe, está sendo um dos piores do grid, que é o Pérez, né? Os companheiros antes dele eram fracos, né? O Albon, quando andou lá, era fraco, muito mais fraco do que é hoje. O Ricardo, né? Ele começou com o Ricardo. No começo ele começou perdendo do Ricardo, depois o Ricardo viu que não ia dar para ele, porque a equipe estava indo para o Max, porque o Max é rápido mesmo, né? Isso aqui não é eu não estou falando isso para rebaixar o Max, não. O Max é pilotaço, né? Mas ele, como eu sempre falo no podcast, falo nos meus vídeos, escrevo no site, você precisa de base de comparação. Então, enquanto o Max não tiver um companheiro de equipe de altíssimo nível, entendeu? Como o Hamilton teve aí, no mínimo 3, né? O Button, o Alonso e o Nico Rosberg, no mínimo esses 3, não dá para colocar ele na mesma prateleira, na mesma categoria, entendeu? Então, não é culpa dele, né? A Red Bull contrata os pilotos lá, ele faz o trabalho dele, que é bater nos pilotos. Mas é isso, né? São as circunstâncias. Pode ser, o Max ainda é jovem, pode ser que a Red Bull coloque um piloto muito melhor lá do que o Pérez, o ano que vem ou daqui a 2 anos, né? Ou pode ser que o Vespa mude de equipe, vá para uma equipe onde tem um piloto muito bom, muito rápido, né? Um cara considerado excelente, e aí sim, aí as coisas mudam de figura. Mas por enquanto é isso aí, né? Bom, amanhã eu espero uma corrida legal. A corrida é muito rápida, né? Deve durar 1h15 no máximo, entre 1h15 e 1h20. E espero a vitória do Vespa. Acho que a Ferrari não tem condição de ir para cima. Uma recuperaçãozinha, talvez, não muito, do Hamilton e do Norris, que estão largando um pouco atrás, apesar de estar largando entre os 10 primeiros, né? É isso aí. E amanhã a gente vai fazer uma live, tá bom? A corrida começa às 10, deve acabar 11h15, 11h20. Vamos ver, vamos deixar a live marcada para meio-dia, para ver se dá tempo, né? Se não der tempo, a gente avisa que vai atrasar um pouco, tudo. Mas acho que não, acho que meio-dia vai dar. E a gente se vê amanhã aqui no Tete a Tete, vocês fazem pergunta, a gente vai sortear alguma coisa e a gente vai bater um papão aqui, tá bom? Bom sabadão, se cuida. Se gostou do vídeo, deixa meu joinha, né? Porque isso ajuda o vídeo a ir pra frente. E boa corrida amanhã. Logo depois da corrida, a gente está em conta. Um abração, tchau.